Eu sou a doutora Cris Pavão, médica, ginecologista e obstetra pela USP e minha função é traduzir o Mediquês. Hoje nós vamos falar sobre as 7 razões para você não usar hormônio na menopausa. Mas antes, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, toca no sininho para receber as notificações de vídeo novo e no joinha para o YouTube distribuir esse vídeo para mais pessoas. Bora pro vídeo. Você sabe quais são as 7 razões para você não usar hormônio na menopausa? Vamos ver agora. Então, primeira razão, câncer de mama atual ou pregresso, ou seja, você está com câncer de mama ou você teve câncer de mama. Então, você não pode fazer uso de hormônio na menopausa, fazer a terapia hormonal na menopausa. Segunda razão, câncer de endométrio, então câncer de útero, de endométrio, atual ou pregresso, também não pode. Se você teve ou se você está com câncer de endométrio, não pode. Eu não falei câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero é ligado ao HPV. Então, o paciente que teve câncer de colo de útero, essa sim, essa pode fazer uso de hormônio na menopausa. Câncer de endométrio é que não pode, ok? Terceira razão, doença hepática. No fígado é que são metabolizados os hormônios. Então, se você tem uma doença hepática grave, por exemplo, cirrose hepática, câncer hepático, se você teve câncer hepático, câncer de fígado, se você está com hepatite B ou hepatite C em atividade, se você tem hepatite autoimune, se você está com as transaminases, que são as enzimas hepáticas alteradas, não pode fazer uso. E se você tem porfiria, que é uma doença que pode atacar o fígado, também não pode fazer uso de hormônio na menopausa. Quarta razão, antecedente de trombose. Então, se você já teve trombose na perna ou trombose no tórax, né, tromboembolismo pulmonar, se você já teve infarto, se você já teve derrame, não pode. Ou se você tem alguma condição genética que facilite você ter trombose, por exemplo, pacientes que têm deficiência de fator de 5 de Leiden, é uma condição genética que essas pacientes ela tem facilidade de formar coágulos, então elas têm facilidade de formar trombos. 5% da população tem deficiência de fator 5 de Leiden e não sabe. As mulheres em geral elas acabam descobrindo quando elas tomam anticoncepcional e tem uma trombose junto, aí elas vão pesquisar e descobrem, ou quando elas têm abortamentos de repetição, é uma das causas de abortamento de repetição também. Paciente com deficiência de proteína S, de deficiência de proteína C, também alteração genética, não pode fazer uso de hormônio na menopausa. Paciente com lúpus, porque o lúpus ele também facilita a paciente ter trombose, então não pode. Paciente que tem síndrome antifosfolípide, também uma outra condição que facilita a pessoa ter trombose, não pode também hormônio na menopausa. E sexta razão, doença cardiovascular grave. Então, a paciente, ela tem insuficiência cardíaca ou ela é uma hipertensa grave, ela toma 3 remédios para hipertensão, não pode. Ou ela tem hipertensão, diabetes e colesterol, não pode. Ou ela não consegue controlar a pressão dela também, não pode. Aquela paciente que tem pressão alta e com uma medicação está conseguindo controlar, ou com dieta e exercício, essa daí pode fazer uso da menopausa, bom? Outra razão, nefropatias tromboembólicas, então são doenças dos rins que facilitam gerar trombo, também não pode fazer uso de hormônio na menopausa. E, por fim, a razão mais importante, a 7ª razão, que é eu não quero, doutora. A gente tem que respeitar. Hoje fala-se muito uma coisa chamada autonomia da paciente. Então, existem muitas pacientes que não querem tomar anticoncepcional, que nem DIU, nada, elas preferem usar preservativo. E na menopausa a mesma coisa, elas não querem fazer uso de hormônio. Então, a gente precisa respeitar essas pacientes e buscar outra alternativa para diminuir os sintomas e fazer com que ela tenha uma qualidade de vida boa. Lembrar que a menopausa, ela ocorre geralmente entre 45 e 55 anos e a gente vai viver pelo menos até os 78. A expectativa de vida da mulher tá altíssima. Então são 30 anos, 30 anos sem hormônio. Então a gente precisa lançar a mão de algumas estratégias para diminuir os sintomas
e os impactos dessa baixa de estrogênio. Vou falar de novo, mulheres, por favor, 3 porções de cálcio por dia, isso aqui vocês vão ouvir falando sempre, porque eu não quero ninguém com osteoporose, 3 porções de cálcio, um iogurte, um copo de leite, um potinho de verduras escuras, brócolis, rúcula, espinafre, tá? E dose em vitamina D, porque a maioria da população está com deficiência de vitamina D e precisa do cálcio e a vitamina D juntos para colar o cálcio no osso. Se só tiver o cálcio ali e não tiver vitamina D, a vitamina D não entra no osso, seu osso vai ficar fraco e aquele cálcio circulando só vai dar pedra no rim, pedra na vesícula e gruda na parede das artérias para dar placa. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link de um e-book sobre alimentação na menopausa e esses alimentos, só com esses alimentos você consegue pelo menos 70% dos sintomas ter alívio, tá? Então é e-book, vou deixar aqui na descrição. São alimentos que você vai aumentar a ingesta ali no período depois dos 40 anos e vai ajudar muito no alívio dos sintomas. 70% dos sintomas vão ser aliviados com esses alimentos. Tem alguns sintomas que não tem jeito, por exemplo, secura vaginal. Não existe alimento para secura vaginal que resolva. Eu tenho um vídeo de secura vaginal, vou deixar aqui em cima para vocês poderem ver. E aí, ou é hormônio local, ou é hidratante, ou é lubrificante na hora da relação, ou duas coisas dessas. A gente vai falando mais pra frente. Muito obrigada por ficarem comigo. Inscrevam-se no canal, deixa nos comentários se você quer usar hormônio ou não quer usar hormônio, ou se você quer e não pode usar hormônio, para eu saber como é que tá a população. Hoje tem muitas mulheres que não querem usar hormônio. No próximo vídeo a gente vai falar sobre como combater os sintomas da menopausa sem hormônio. Quais são as outras alternativas sem hormônios? Uma delas vocês já sabem, que é a alimentação. Eu tô deixando o e-book aqui embaixo. Mas tem outros medicamentos e outras coisinhas que a gente pode fazer também que ajudam. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Até a próxima.